Você sabia que pode usar imóveis para integralizar o capital social da sua empresa? Parece uma prática simples, mas na verdade existem detalhes técnicos, jurídicos e tributários que exigem muita atenção. Hoje vamos descomplicar esse tema e abordar como funciona a integralização de bens imóveis, as questões fiscais envolvendo ITBI, o ganho de capital e as polêmicas mais recentes sobre esse tema. Então, fique comigo porque esse conteúdo é essencial para quem deseja estruturar uma pessoa jurídica de forma segura e eficiente. A integralização do capital social é o processo pelo qual os sócios cumprem o compromisso assumido no contrato social ao aportar bens ou dinheiro para formar o patrimônio da empresa. Quando falamos de bens imóveis, o cuidado deve ser redobrado. Esses bens precisam ser detalhadamente descritos no contrato social ou em um aditivo com informações claras, como localização, matrícula, valor atribuído e as características. Isso é obrigatório para garantir a validade jurídica e a formalização do ato. Muitas pessoas acreditam que o registro do contrato social na junta comercial já transfere a propriedade do imóvel para a pessoa jurídica, mas isso não é verdade. Conforme o artigo 1245 do Código Civil, a transferência só ocorre quando o contrato é registrado no cartório de registro de imóveis. Sem esse registro, o imóvel continua no nome do sócio, o que pode gerar algumas complicações, como a sua inclusão em inventário, caso o sócio venha a falecer antes de concluir o processo de integralização. Ou, por exemplo, até mesmo o bem ser alcançado por execuções por dívidas desse sócio. Agora, se o sócio for casado, temos um detalhe importante, já que nos regimes de comunhão universal de bens ou separação obrigatória, é necessário que o cônjuge dê anuência no contrato social. A controvérsia aqui está em saber se essa anuência precisa ser numa escritura pública ou se basta constar no contrato social. Em muitos casos, os tribunais têm aceitado a autorização no próprio contrato social, desde que esteja devidamente formalizada. Além dessa formalização, a integralização de bens imóveis traz implicações tributárias importantes. Vamos começar pelo ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional garantem a imunidade do ITBI para a integralização de bens imóveis no capital social. Ou seja, na maioria dos casos, esse imposto não deve ser cobrado. Porém, existe uma exceção. Se a empresa tiver como atividade preponderante a compra, venda ou locação de imóveis, a imunidade não se aplica. O artigo 37 do Código Tributário Nacional define como atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da empresa nos 2 anos anteriores for proveniente dessas operações imobiliárias. Para empresas recém-criadas, vale analisar os 3 primeiros anos da sua atividade. Então, se a sua empresa não está nessa categoria, o ITBI não deve ser cobrado. Outro ponto crucial é o ganho de capital. Quando o sócio integraliza um imóvel, ele pode optar por usar o valor constante na sua declaração de imposto de renda ou o valor de mercado do bem. Se optar pelo valor do imposto de renda, não há incidência do ganho de capital. Mas se optar pelo valor do bem, o valor de mercado do imóvel, a diferença positiva entre os dois valores deverá ser tributada. Vamos a um exemplo. Se o imóvel está declarado no imposto de renda por R$ 300 mil, mas o valor de mercado é de R$ 500 mil, a diferença de R$ 200 mil será tributada como ganho de capital. Essa decisão deve ser analisada caso a caso, considerando os objetivos do sócio e o impacto financeiro da tributação. Agora, sobre o tema 796 do Supremo Tribunal Federal, temos outra questão polêmica. O STF decidiu que a imunidade ao ITBI só se aplica ao valor do capital social subscrito. Se o valor dos bens integralizados exceder o capital subscrito, o excedente será considerado ágio ou reserva de capital, sendo, portanto, tributado. Por exemplo, se o capital social da empresa é de R$ 500 mil, mas o sócio integralizou imóveis avaliados em R$ 800 mil,
os R$ 300.000 excedentes estão sujeitos ao ITBI. Essa decisão vem motivando alguns municípios a questionar o valor de mercado informado na integralização e a cobrar o ITBI sobre a diferença encontrada. Em alguns casos, advogados têm contestado judicialmente essa cobrança, alegando interpretação indevida da lei. Apesar de todas essas nuances, a integralização de bens imóveis é uma estratégia vantajosa para muitas empresas. Ela evita desembolsos em dinheiro, fortalece o patrimônio da sociedade e pode ser usada como uma ferramenta de planejamento tributário. Porém, é indispensável que esse planejamento seja bem feito, seja um planejamento jurídico que analise questões como o ITBI, o ganho de capital e o próprio registro do imóvel. Então, pessoal, podemos concluir que a integralização do capital social por bens imóveis é uma operação estratégica, mas que requer uma atenção especial a esses detalhes legais e fiscais. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa dessas informações e, claro, comente aqui as suas dúvidas.